Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec na cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria grande nesse dia bonito que está aqui em Olambra, um dia ensolarado, e nós estarmos aqui juntos tomando esse cafezinho. Aliás, antes de falar de ontem, lembrando que nós temos também nós temos o nosso Facebook e temos o Telegram. Então depois vocês façam uma visitinha lá nas nossas páginas e se inscrevam também no canal do Facebook, na página, né, do Facebook, Telegram, que serão todos muito bem-vindos, é uma alegria. Mas ontem, né, Roberta, a gente estava comentando no nosso café com relação àquela passagem que é uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos com relação ao filho pródigo. Filho pródigo, o jovem, o filho mais novo, caçula da família, e pede ao pai que queria que o pai dividisse a sua herança, porque ele queria a parte dele da herança. E o pai, porque os costumes dos judeus, a herança, a maior parte da herança fica para o filho. 2/3. 2/3. O primogênito. Para o primogênito. E ele pede a sua parte. Lógico, o pai deve ter ficado triste, mas ele faz essa divisão, ele vai para terras distantes, sai até daquela região, mas ali ele dissipa toda a herança e chega um momento que ele fica numa situação tão difícil que ele passa a cuidar de porcos que eram animais considerados impuros, e ele passa a comer até da comida que era oferecida aos porcos. As alfarrobas. Então são favas amargas, viu, Leila? É. Pesquisei ali. E ele fica assim tão desolado, ele pensa, meu Deus, a que ponto eu cheguei? Está aqui comendo, dividindo a comida com os porcos, e ele diz, não, eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, vou pedir a ele que me perdoe, que ele permita que eu fique pelo menos trabalhando como um servo dele. Mas aí o que acontece, Roberto? Eu volto mais uma vez ao tema, né? Porque enseja várias reflexões, tal é a fonte de simbolismos, né, aqui embutidos. Eu prefiro, Leila, ao invés da parábola do filho pródigo, falar a parábola dos 2 filhos, né? Porque senão o outro filho, e que é muito importante no entendimento da mensagem do Cristo, fica descontextualizado, ou seja, ele é nulo, né? Porque aí temos 3 personagens, temos o pai, temos o filho caçula e temos o filho primogênito. Mas veja bem, nós falávamos então do regresso do filho à casa paterna. E lá ele já veio tomado de arrependimento e colocou-se na condição de servo, porque ele dizia-se muito arrependido. E como ele é recebido pelo pai? Isso é muito importante. O pai correu ao encontro dele, não esperou. O filho vinha certamente cansado, meio abatido, caramba, como é que eu vou ser recebido, né? E o pai não deixou margem a dúvidas. Eufórico, exultante, corre na direção dele, abraça-o efusivamente e beija-o seguidas vezes. E aí, Leila, é um simbolismo muito forte. Aí a gente fica imaginando a cena, né? Até porque entre os judeus, principalmente naquela época, o patriarca era um ser muito considerado. Então, um pai correr em direção a um filho era um fato inusitado. Ninguém cometeria uma atitude dessa. Qual é a leitura que a gente faz então? Não é de pais físicos que Jesus estava falando. Veja bem, parábola, ela contextualiza, é uma história, né? Mas não cita locais. Fala terra distante, por exemplo, o filho, o caçula,
ele toma o quinhão que lhe competia, no caso eram 2 filhos, e se 2 terços era para o filho mais velho, ele é o caçula, ele levou 1 terço. Então, quando regressa à casa paterna, este é que é o ponto. É como o espírito ao desencarnar. Ele se apresenta, porque antes já houve o processo da desencarnação. Vou lhes mostrar em que momento. E diz assim: estava ainda longe, desculpa, um pouquinho antes. Diz assim: então, entrando em si, refletiu. Quando é que a gente entra em si? Vamos imaginar espírito mortal. Então ele desencarna, ele volta ao regaço paterno, né? À sua realidade maior, ao seu pai espiritual, e ele então cai em si. É o chamado momento de reflexão, né? É o momento de aferição de resultados. E aí, Leila? Então, mas como a parábola, ela poderia ser comentada de várias formas, porque Jesus ele traz uma parábola, lembrando que parábola é uma história, não é um fato real que aconteceu. No Evangelho tem vários fatos reais, mas ali é uma parábola que é um ensinamento, uma história com um cunho moral. Mas quando esse filho retorna à casa paterna, o pai fica muito feliz, manda fazer uma festa para receber o filho, e o filho mais velho, ele não estava, ele se encontrava trabalhando nas terras, né, dos pais, do pai, ele estava ali trabalhando. Então, quando os servos, os operários lá, os trabalhadores, falam para o filho que o irmão havia voltado e que o pai havia mandado matar um novilho gordo. Aí fala um bezerro cevado, né? Para poder festejar a chegada do filho. O outro filho, ele fica muito incomodado com essa situação e ele vai ao encontro do pai para questionar o pai a atitude dele, né? Então ele fica muito chateado. E como é que é a reação desse filho, Roberto? Eu diria, Leila, que o filho, ele era o oposto. Esse segundo filho, melhor, um filho primogênito, né? Então, primeiro, ele era o oposto do caçula. O caçula, um perdulário, dissipando, né, o quinhão que lhe coube, ao passo que o segundo, ele se mostrou avarento, porque ele estava ali, não é por amor ao pai. Egoísta. Né? Egoísta, né? Ele estava, digamos, cuidando do quinhão dele, mas para guardar, não para repartir. Né? Então, na minha leitura, ele era mais comprometido perante as leis universais, perante as leis divinas, do que aquele filho gastador. E o outro filho, ele faz o chamado dever de casa, ele cai em si, ele se arrepende, e ao ser tomado de arrependimento, ele predispõe-se a ser, inclusive, o servo do Senhor. Olha só que é interessante, né? Muito forte. O servo do Senhor somos todos nós que nos dispomos a trabalhar na seara do Mestre. É muito interessante porque o filho mais velho, quando sabe, né, através dos empregados, que o irmão havia retornado e que o pai havia mandado matar esse novilho gordo porque reencontrou o filho são e salvo, aí ele ficou muito encolerizado e ele não queria entrar. Então ele não quis entrar na casa, não quis entrar lá no ambiente onde estava acontecendo aquela festividade. E aí, mais uma vez, qual a atitude do pai? O pai sai e insiste com ele. E aí ele responde para o pai: mas pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Então ele fica muito
enciumado, com muita inveja, mas vê a atitude do pai. O pai sai em busca daquele outro filho, como Deus. Deus, ele está sempre de braços abertos para acolher a cada um de seus filhos, independente do que o filho faça. Pode ser aquele filho que já atingiu um determinado grau de evolução, já é considerado uma pessoa de bem, mas pode ser ainda aquele filho também desregrado, desequilibrado, não importa. Para Deus, todos são filhos amados. E então, ele gostaria, Roberto, de comentar mais alguma coisa com relação a essa parábola? Muita tão coisa. linda, Nossa, né? é riquíssima, veja bem. Em primeiro lugar, o que o pai faz com aquele filho encolerizado? O ciúme, né, gente? A vaidade. Olha, está havendo privilégio. Sabemos que Deus não é Deus de privilégios, né? Exatamente. O Deus não premia nem castiga. As suas leis são imutáveis, então é para todos. Nós, enquanto pais, enquanto mãe ou pai, ou às vezes um parente mais próximo, é que quando, sobretudo no seio de uma família muito numerosa, nós temos prediletos. Deus não tem prediletos. São todos filhos iguais. É como eu disse ontem, perfectíveis, ou seja, não perfeitos, mas destinados à perfeição. Então Deus insiste. Ora, Deus insiste, vírgula, o Pai insiste. Pai seria Deus, só simbolicamente aqui representado na parábola. Então Deus insiste, mas quantas vezes nós precisarmos, Ele vai insistir. Meu filho, perdeu a oportunidade, não tem problema, volte a casa outra vez, reencarne. Então vem aí o processo de evolução, reencarnamos para progredir. Então, como ele diz assim, o filho diz assim: pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua. Então, quando ele fala, esse filho mais primogênito fala isso, ele está dando a entender o seguinte: olha, eu sei que você tem leis e são leis muito severas, e não as transgrido, eu te sirvo com uma dedicação canina. Agora, para mim, tu nunca destes nada, né? Reza nem um cabrito, ou um novilho, né? Aliás, ele fala que para o outro foi dado uma coisa maior, algo assim, tipo um bezerro, né? Bem cevado, né? Um novilho. Então, para o outro, nem uma carne magrinha, que é um cabrito para festejar com os amigos. Então, e vamos combinar o seguinte: quando este filho se coloca nessa condição, ele está mostrando realmente quem ele é. Ele não está ali por fidelidade, por amor ao Pai. Porque há atitudes, ou melhor, desejos mal intencionados. Não é, Lívia? Exatamente. E é tão bonita a atitude do pai, porque o que o pai fala? O pai não recrimina, o pai não se revolta contra ele. O pai simplesmente diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É até muito bonito, né? O seu irmão estava morto. E nós, de uma certa forma, quantos aqui somos considerados mortos? Porque, na realidade, a morte não é a morte do corpo físico, são as atitudes, são a maneira como nós agimos no nosso dia a dia. E quando aquele irmão se desperta para uma nova realidade, se arrepende, pede perdão ao Pai, foi uma alegria muito grande, como nós comentamos aqui ontem, que Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele diz que é uma festa muito maior no céu quando um pecador se redime do que 100 justos. Porque aqueles 100 que já adquiriram a evolução espiritual, Deus não precisa mais se preocupar. É como o professor, um bom professor,
na escola, ele vai cuidar de toda aquela turma, com carinho, com atenção, mas ele vai ter a preocupação, um olhar mais profundo justamente para aquele aluno que necessita mais, que tem mais dificuldades. Aqueles que já aprenderam a matéria, ele já está tranquilo. Ele sabe que aqueles já estão encaminhados. Agora, aqueles que ainda estão na dificuldade, é aquele que ele vai se dedicar. Então é muito bonito, e aí a gente até lembra quando Jesus diz: eu e meu Pai somos um. Porque Jesus já havia atingido esse grau de chegar até o Pai, de estar ali conectado num só pensamento, num só sentimento. Então ele diz: eu e meu Pai somos um. Mas e nós? Quanto ainda precisamos caminhar? Não é verdade, Roberto? Voltando mais um pouco ao simbolismo da parábola, o pai ele determina aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste, vesti-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Observe, simbologia. A vestimenta seria o quê? O desligamento do outro corpo, porque desligou-se do corpo físico, o corpo pesado. E o corpo espiritual ele vai se revestir, porque sem as limitações do corpo físico, nós vamos, com o corpo perispirítico, ficarmos mais leves, né? Nós vamos estar, na verdade, vestindo o corpo que é do perispírito e não o corpo físico. E uma segunda leitura é quando fala no anel, porque o anel colocado no dedo, ele simboliza também o fechamento de um ciclo. E o calçado nos pés, o desligamento da terra. Porque os servos, só para recordar, eles não se calçavam. Então eles ficavam com os pés no chão. Mas isso é uma condição em que, aos olhos de Deus, assim, olha, agora você não fica mais com os pés no chão. Então dá-lhe um suporte, que é o calçado para os pés. E isto tudo, gente, reveste-se de um simbolismo. Nós permitiríamos fazer várias outras leituras. Naturalmente, estamos filtrando os elementos casuais, porém também textuais da parábola, para o nosso entendimento. Okay? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito profunda. Cada frase, cada versículo nos traz possibilidades de um aprofundamento muito grande. E o nosso benfeitor, venerável Emmanuel, e através também do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele fez isso nessas obras que são trazidas, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e outros. Ele pensava um versículo do Evangelho, e dali ele traz uma página de alta profundidade. Então, quanto que nós precisamos ainda ler, estudar, para realmente assimilarmos essa essência do Evangelho. Por isso que nós convidamos sempre a todos nós espíritas simpatizantes a estudarmos a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, para que a gente possa compreender a profundidade da doutrina espírita. Porque a primeira revelação veio através de Moisés, a segunda através de Jesus e a terceira através de Kardec. Então estamos chegando ao final. Não sei se o Roberto quer colocar ainda mais alguma coisa para a gente fechar o nosso tempo. Sim, eu acho que essa reflexão sobre essa parábola, ela não estaria completa se nós não nos atentássemos para uma coisa. Observe que o filho que agiu dissolutamente, desperdiçando, né, esbanjando os recursos que lhe coube por herança, ele cansa-se, porque diz assim, olha, depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. Então nós poderíamos ver o seguinte: ele se fartou dos chamados desejos da carne.
comeu de tudo, do bom e do melhor, satisfez-se a sua lascívia, a sensualidade, os impulsos jovens desmedidos se transformam-se em paixões, e aí gastou-se tudo, mas ele estava farto dos bens materiais. Então, nessa condição, que diz assim, e passou a tomar conta de porcos. O que o porco simboliza? Aí ele simboliza o que tem de pior. Então ele misturou-se, chafurdou-se com os porcos, nas paixões dissolutas, nas querelas do mundo, e sentiu carência de valores do Espírito. É quando então ele volta à casa paterna. Então assim somos todos nós. Hoje, por exemplo, o que nós percebemos? Há pessoas que, apesar da chamada pandemia, estão absolutamente no seu eixo, no equilíbrio, sem entregar-se ao pânico, porque são a esses que edificaram a sua casa sobre a rocha, ao passo que aqueles outros que, diante da morte iminente, entram em pânico, porque em verdade sabe que irá possivelmente retornar com seus alforjes vazios, né, carentes de valores espirituais. Então, este é o momento, e eu aproveito para vocês aprofundarem essas reflexões, e vemos que os valores transitórios do mundo não nos satisfazem plenamente, mas satisfazem superficialmente, porque em nossa intimidade, conforme coloquei anteontem, os verdadeiros valores, eles são invisíveis aos olhos. Aí, os valores, não, o que é essencial, ele é invisível aos olhos. Nosso tempo acabou. Que Já pena. o nosso chazinho aqui, o nosso café, como é que é? Chafé, já ficou morno, mas é uma alegria compartilhar com vocês. E o nosso objetivo realmente, ao fazermos esse café com o Evangelho, é poder termos essa ligação espiritual com cada um dos dois planos da vida. E a nossa querida Nívia mandou uma mensagem tão linda que eu até vou ler. Ela disse assim: obrigado por esse momento todas as manhãs. Alegra meu coração nessa solidão obrigatória. A solidão obrigatória. Estamos isolados. Que Deus abençoe vocês. Ô Nívia, que coisa mais linda. Que Deus possa abençoar a todos nós. O nosso propósito realmente é esse. Sabemos que agora muitos estão nesse isolamento e às vezes até sozinhos, não tem nem com quem compartilhar, enquanto tem uns que tem gente demais em casa, outros às vezes não tem ninguém. E então esse momento é Fechamos, Leila? É o nosso momento de refazimento espiritual. Eu vou deixar uma mensagem de bom ânimo para vocês. Olha, a cura do Covid-19 já está na esquina, tá? Sabe quem vai descobrir? Aliás, já descobriu. É a mulher. Por quê? E é mãe. Porque elas não estão aguentando mais os filhos em casa. Gente, obrigado mais uma vez por esse momento. Hoje, 8 horas da noite, o nosso curso de Espiritismo, estão todos convidados. Quem ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscrevam, compartilhem. E amanhã, 10 horas da manhã, estamos aqui de novo para a gente tomar juntos esse cafezinho. Um beijo grande, Jesus abençoe a todos nós, um dia de muita paz. Isso, votos renovados, como sempre, de muita saúde e paz.